Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Nós iremos hoje trabalhar aqui mais uma bateria de questões, certo? Hoje nós iremos focar aqui na disciplina de legislação extravagante, beleza? Mais especificamente aqui, ó, na lei de tortura e na lei aqui de abuso de autoridade, beleza? Então hoje nós separamos aqui 12 questões para vocês, 12 questões aí focando na banca IBFC, certo? Eu quero deixar aqui um desafio para vocês, que pelo menos dessas 12 vocês acertem aí 10 questões, beleza? Então vocês colocam aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar aqui nessa nossa bateria de questões, beleza? Então mais uma vez sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outros concurseiros para que nosso canal possa crescer mais ainda, beleza? Então só lembrando que toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal de resoluções de questões para o concurso da Polícia Penal da Bahia, beleza? Então se você está se preparando para esse concurso, então fica aqui conosco, se inscreve. Tem uma playlist aqui no nosso canal só focando na Polícia Penal da Bahia, você vai ter acesso lá a diversas aulas gratuitas aí só de resoluções de questões, beleza? Então, sem mais delongas, hoje vamos trabalhar aqui legislação extravagante, tanto lei de tortura como abuso de autoridade, perfeito? Pessoal, quero deixar aqui disponível para vocês ainda, ó, o nosso combo da Polícia Penal da Bahia, certo? O material aqui é composto, ó, pelo Vadimeco e o caderno 1850 questões, certo? Beleza? Esse nosso Vadimeco, ele vai abordar aí todas as leis do seu edital, toda a legislação atualizada com diversas súmulas, diversos mnemônicos, espaço para anotação e material aí, ó, atualizado pós-edital, perfeito? E você também vai ter acesso aí ao caderno com 1850 questões, focando aí na Polícia Penal da Bahia, abordando aí todas as disciplinas do seu edital, tudo organizadinho, ó, separado aí por tópicos, também material atualizado já pós-edital, beleza? Então já são diversas pessoas aí que já estão com o nosso material, pessoal aí só feedback positivo, está adorando nosso material. O material está super acessível, eu deixei o link aqui na descrição do nosso site, você pode estar lá indo conferir, adquirir por lá, ou você pode falar comigo diretamente no WhatsApp, temos o link do meu WhatsApp aí também, a gente bate um papo lá, eu te envio a amostra do material e você pode estar recebendo lá diretamente comigo, beleza? Então o material está super acessível, vale a pena você ter esse material de acompanhamento aí até o dia da sua prova. Todos aí que já adquiriram esse material estão adorando nosso material, certo? Você fazer a sua leitura ali diária do seu Vadimeco, de toda a parte da legislação, todo dia ali tá abrindo seu caderno, fazendo questões, beleza? Então o material está super acessível, preço aí praticamente simbólico para vocês, beleza? Então fica aí o link na descrição, é só clicar lá e já pegar o seu e começar a estudar, perfeito? Então sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui mais uma resolução de questões focando na Polícia Penal da Bahia. Pessoal, vamos lá, a questão número 1 em tela diz o seguinte: nos termos da Lei 9.455, que define os crimes de tortura, quando o agente policial submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é possível afirmar que, então vamos lá, letra A, não há previsão legal de punição penal para aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Alternativa incorreta. Vejam só, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 2º da nossa lei de tortura, ele diz que o quê? Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, perfeito? Então, aquele que se omite, certo? Em face dessas condutas aqui, ó, certo? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência, ou seja, praticou crime de tortura, né? Aquele que se omite em face aí dessas atitudes aí, desse crime de tortura, certo? Quando tinha o dever de evitá-las, comete sim também o crime, beleza? Incorrendo aí na pena de detenção de 1 a 4 anos, perfeito? Então, a alternativa aqui incorreta. A nossa letra B traz assim, ó: o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, cabendo, contudo, o benefício da anistia em situações excepcionais. Pessoal, negativo. Na realidade, o crime de tortura ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, beleza? Isso aqui conforme também lá com o artigo 1º, ó, parágrafo 6º. Beleza? O crime de tortura ele é o quê? Inafiançável, insuscetível de graça ou
anistia. Perfeito? Alternativa B também, ó, incorreta. A nossa letra C trouxe a seguinte situação. A condenação acarreterá a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, isso aqui com previsão na nossa lei de tortura, certo? Lá no artigo 1º, parágrafo 5º. Certo? Ele traz especificamente dessa forma, que a condenação acarreterá a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito? Então, gabarito nossa questão número 1, ó, letra C, certo? Vamos ver aqui o erro das nossas demais alternativas, no caso aqui a letra D, ó. Sendo o crime cometido por agente policial, aumente-se a pena de 1/3 até metade. Senhores, negativo. Aumente-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público, ou seja, a pena aqui, ó, de 1/6 a 1/3. Beleza? Então, alternativa B, D, também aqui incorreto. Gabarito nossa questão número 1, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, ó. Acerca do crime de tortura, tipificado na Lei 9.455, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. A letra A diz assim: a tipicidade objetiva do crime de tortura exige a imposição do sofrimento físico, não se amoldando à hipótese de imposição de sofrimento psicológico. E aí, senhores? Negativo, não é isso? Alternativa aqui incorreta. Vejam só. Constitui o que é que a nossa lei diz, o que é que constitui o crime de tortura? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, que é no caso aqui de sofrimento psicológico, certo? Então, alternativa aí, ó, incorreta, beleza? Constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça deve ter tanto o condão aí de provocar sofrimento físico ou mental, certo? Sofrimento físico é aquele ligado ao conceito de dor, tormento, ao passo que o sofrimento mental está relacionado aí à angústia, ao temor, à violação moral ou psicológica, perfeito? Então, alternativa A, ó, incorreta. A letra B trouxe a seguinte situação. A Lei 9.455 exige que o sujeito ativo seja agente público para a caracterização do delito de tortura. Senhores, negativo. Na verdade, a lei de tortura não tipificou o crime de tortura como crime próprio de funcionário público, certo? De fato, o legislador aí estruturou a tortura como um crime comum. Isto é, aquele delito que pode ser praticado por qualquer pessoa, seja ele funcionário público ou não, certo? A alternativa aqui, ó, incorreta. A letra C. O tipo penal de tortura exige como especial fim de agir que a conduta do agente seja motivada por qualquer forma de discriminação. Senhores, vamos lá. Para fins da tipificação de um dos crimes de tortura, certo? Não basta aí o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça com a produção de sofrimento físico ou mental, certo? Para além disso, o delito deve ser praticado com um dos especiais fins de agir, que vão ser lá, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para o quê? Para provocação ou omissão de natureza criminosa ou com especial motivo de agir em razão de discriminação racial ou religiosa, certo? Então, não vai ser aqui por qualquer forma de discriminação. Vejam só que ele vai trazer lá por um dos fins especial, motivo de agir, será o quê? Razão de discriminação racial ou religiosa, perfeito? Então, alternativa C, ó, incorreta. A alternativa dele, ela trouxe a seguinte situação. Se a tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou se resulta na morte da vítima, aplica-se respectivamente causas de aumento de 1/3 e 2/3. Senhores, vamos lá. Se a tortura, certo, resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos, certo? Então, a alternativa aqui, ó, também incorreta, beleza? E, logicamente, nos restou a alternativa E, gabarito nossa questão número 2, ela diz a seguinte situação. As disposições da Lei 9.455 aplicam-se mesmo que o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Senhores, perfeito, certo? É o que traz lá, ó, o artigo 2º na nossa lei de tortura. Artigo 2º. Ele trata o seguinte, que o disposto na lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira
sendo a vida brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileiro. Perfeito? Então, alternativa aí correta, gabarito nossa questão número 2, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 3, ó. A lei número 9.455 tipifica o crime de tortura e aponta as suas diversas espécies. Sobre o delito em questão, analisa as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Temos aqui 3 afirmativas. Vamos ver aqui se elas estão certas ou erradas. A primeira alternativa diz assim, ó, que o crime de tortura, no caso, admite tentativa. E aí, senhores, ela admite tentativa? Pessoal, admite sim, certo? Alternativa aqui correta, beleza? Se forem empregados aí, vamos supor, é possível a tentativa no crime de tortura quando o agente emprega o quê? A violência ou grave ameaça sem conseguir provocar o sofrimento da vítima, perfeito? Então vejam só, se forem empregados os meios de violência ou grave ameaça, mas a ação tivesse sido interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, antes que se caracterizasse o sofrimento, o crime fica na esfera, aí da esfera tentada, beleza? Então, alternativa aí, ó, correta, perfeito? Alternativa 2, ó, é insuscetível de graça ou anistia, mas permite um indulto. Senhores, negativo, certo? Vejam só. O STF entende que a palavra graça, contida lá na Constituição, abrange o indulto. Deste modo, o texto condicional a vedar a graça aos crimes hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, teria também proibido o indulto a este último, certo? O crime de tortura ele é o que? Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, certo? Lá no artigo 5º da nossa Constituição, ele proíbe que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, certo? Não conflita com o artigo aí 84 da lei maior, beleza? Então, alternativa aí, ó, incorreta, beleza? Alternativa 3, ó. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva. Perfeito, certo? Por exemplo, no delito descrito lá do artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura, tem-se o crime de ação livre, que pode ser praticado por qualquer meio, omissivo ou comissivo, certo? Então, pode sim, ó, essa conduta ser tanto comissiva como omissiva, perfeito? Então, alternativa 3 correta. Seguimos aí com o gabarito 1 e 3 correta, sendo assim, letra D, gabarito nossa questão número 3, perfeito? Então, fechando aqui a nossa questão número 3, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4, ó. Com relação ao crime militar de tortura, assinala a afirmativa incorreta. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: o sargento que presencia a tortura de outro militar por um cabo e nada fizer para impedi-lo, pratica o crime militar de tortura, incorrendo no mesmo tipo penal e pena que o cabo em coautoria. Então vamos lá, o sargento aqui ele não cometeu de fato aquele crime de tortura, né? Ele apenas o que? Presenciou. Então a alternativa trouxe. Será que ele vai responder pelo mesmo crime de tortura, incorrendo no mesmo tipo penal e a pena que o cabo em coautoria? Alternativa aqui, senhores, incorreta, certo? E de cara já o gabarito nossa questão número 4, letra A. Nesse caso, o sargento se omitiu em face da tortura praticada por um cabo, quando tinha o dever de evitá-lo, ou seja, ele praticou o quê? A tortura omissão, não é isso? Ou seja, o sargento deixou de agir no sentido de evitar, impedir a ocorrência, que a tortura fosse praticada. Por essa razão, o sargento estará sujeito à pena de detenção de 1 a 4 anos, conforme o artigo 1º, parágrafo 2º. Certo? Que ele traz que aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, certo? Então ele não vai responder aqui a mesma pena que o cabo, perfeito? Então aqui de cara, nossa alternativa é incorreta, gabarito nossa questão número 4, perfeito? Todas as outras nossas alternativas aqui estão corretas, ó. A letra B diz: o bem jurídico tutelado no crime de tortura é a dignidade da pessoa humana, visto que este tipo penal visa proteger tanto a integridade física quanto psíquica do ser humano. Senhores, alternativa aqui perfeita, correta, certo? Protege aí a dignidade da pessoa humana e, subsidiariamente, a integridade física e psíquica da vítima, perfeita? A letra C, ó. A ação penal no crime militar de tortura será sempre pública e incondicionada, perfeito? Todos os crimes previstos na lei de tortura apura-se mediante ação pública e incondicionada. A letra D diz, ó, o crime de tortura é inafiançável, suscetível de graça e anistia. Perfeito, já falamos isso aqui em alternativas anteriores. E a alternativa é, ó, se da prática do crime militar de tortura resulta lesão corporal grave, a pena aplicada será de reclusão de 4 a 12 a 10 anos. Perfeito, certo? Então, a alternativa aqui, ó, correta. Beleza? Então, ficamos aí com a nossa alternativa incorreta, gabarito nossa questão número 4,
letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 5, ó. Com relação ao crime de tortura previsto na Lei 9.455, analisa as afirmativas a seguir. Então, temos 3 afirmativas, vamos analisar aqui uma a uma. A primeira alternativa diz: a condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função e emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Senhores, perfeito, certo? Alternativa 1 aqui, ó, correta. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 1º, parágrafo 5º, beleza? Então, justamente, a nossa lei trata essa situação, que essa condenação acarreterá a perda do cargo, função, emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, beleza? Então, alternativa aí, ó, correta, certo? Nossa segunda alternativa diz: constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar medida de caráter preventivo. Senhores, alternativa aqui também, ó, correta, conformidade lá com o nosso artigo 1º, inciso 2. Beleza? Ele traz justamente isso aí. Submeter sob sua guarda por de autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, certo? A pena aí é de reclusão de 2 a 8 anos. Alternativa aqui 2 também, ó, correta, beleza? E por fim, nossa alternativa 3 diz, ó: o disposto da Lei de Tortura, a Lei 9.455, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira. Perfeitamente também, já foi trago aqui em outra alternativa em questões anteriores, certo? Isso aqui em conformidade com o nosso artigo 2º da nossa Lei de Tortura, beleza? Então, alternativa aí correta, nós ficamos aí com as 3 afirmativas corretas. Sendo assim, gabarito nossa questão número 5, letra E, se todas as afirmativas estiverem corretas, perfeito? Então, fechando nossa questão número 5, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6. Em relação aos atos que podem constituir crimes de tortura, assinala a afirmativa incorreta. Então, vamos lá, letra A diz, ó: constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação. Senhores, a alternativa aqui, ó, correta, perfeita, conformidade lá com o nosso artigo 1º, beleza? Da nossa lei de tortura, lá no inciso 1, certo? Ele vai trazer que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental. Aí vai ter as finalidades, confia aqui no caso de obter informação. Nós temos também declaração ou comissão da vítima ou de terceira pessoa, perfeito? Então, alternativa A aqui, ó, correta. A letra B, constranger alguém com emprego de violência ou ameaça causando sofrimento físico para provocação ou omissão de natureza criminosa. Também aqui é uma finalidade prevista lá na lei de tortura, certo? Você constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando sofrimento físico para o quê? Para provocação ou omissão de natureza criminosa. Previsão legal também na nossa lei de tortura, alternativa B, correta. A letra C diz: constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando sofrimento físico em razão de discriminação racial ou religiosa. Perfeitamente. Essa aqui é as formas de discriminação, certo? Tanto a discriminação racial como a discriminação religiosa. Perfeitamente aqui, com previsão legal lá na nossa lei de tortura. A alternativa C também está correta. A nossa alternativa D diz, ó: submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal. Também aqui, ó, alternativa correta, beleza? Previsão legal lá no nosso inciso 2 do artigo 1º da nossa lei de tortura. Perfeito? Então, ficamos aí com nossa última alternativa, letra E. Logicamente, gabarito de nossa questão número 6, ela vai dizer: constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça para que faça algo que a lei não obriga. Senhores, alternativa letra E incorreta, certo? Ela não configura o crime aí, ou seja, ela está dizendo aqui, ó, sem emprego de violência. Tem que ter o emprego da violência e o emprego da ameaça para constranger o crime de tortura, perfeito? Então, a alternativa é a alternativa aqui incorreta, certo? Gabarito nossa questão número 6. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. Agora nós entrando aqui na lei, ó, de abuso de autoridade, certo? Nossa lei 13.869, beleza? Então vamos resolvê-la aqui, nossa questão número 7. Ela diz o seguinte, ó: com relação à lei número 13.869,
869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, analisa as seguintes afirmações. Então, temos aqui 3 afirmativas. Vamos julgá-las aqui se estão corretas ou incorretas, beleza? Alternativa 1 diz, ó, militares não estão sujeitos à lei de abuso de autoridade. Senhores, negativo, certo? Muito pelo contrário. O correto seria dizer aqui que os militares estão sujeitos sim à lei de abuso de autoridade, certo? Então vejam só, lá no artigo 2º da nossa lei de abuso de autoridade, artigo 2º, ele vai tratar que é sujeitativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, perfeito? Então, os militares eles estão inclusos sim, eles estão sujeitos sim aos crimes de abuso de autoridade, perfeito? Alternativa aqui, ó, incorreta, certo? A número 2, a alternativa 2 diz, ó, a condenação por crimes de abuso de autoridade prevista na Lei 13.869 implica automaticamente a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Senhores, a alternativa aqui incorreta, não implica automaticamente a perda do cargo, do mandato ou da função pública, certo? Correto seria dizer que a condenação por crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 13.869, não implica automaticamente a perda do cargo, do mandato ou da função pública. O erro está em dizer que se trata de um efeito automático de condenação, certo? É preciso registrar que esse efeito pressupõe a declaração motivada na sentença, conforme aí está lá no parágrafo 1 do artigo 4º da nossa Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? Ele traz que os efeitos previstos no inciso 2, no inciso 3, lá do caput do artigo 4º, certo? São condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença, certo? Então, alternativa 2 também aqui incorreta, perfeito? E a alternativa 3, ele diz assim, determinar a condução coercitiva de investigado sem sua prévia intimação para comparecimento em juízo configura o crime de abuso de autoridade. Senhores, a alternativa aqui perfeita, ó. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 10, certo? A decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, detenção aí de 1 a 4 anos e multa, perfeito? Então, alternativa 3, ó, correta. Então, ficamos aqui com apenas a afirmativa 3 correta, sendo assim gabarito nossa questão número 7, letra E, perfeito? Então, fechando nossa questão número 7, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Acerca da Lei número 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que, então vamos lá, a letra A diz assim, constitui crime de abuso de autoridade, constranger a depor sobre ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pessoal, aqui de cara, gabarito nossa questão número 8, certo? Letra A. Alternativa aqui, ó, correta, perfeita, certo? Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 15 da nossa Lei de Abuso de Autoridade. Vejam só que ele traz constranger, a depor sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, certo? Então, de fato, aí traz um crime tipificado aí no artigo 15 da nossa Lei de Abuso de Autoridade, alternativa aí correta, nossa questão número 8, perfeito? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, ó. A letra B, ela trouxe assim, ó, não constitui crime de abuso de autoridade decretar medida de previsão da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pois, para tal situação, existe a possibilidade de relaxamento da prisão ilegal. Senhores, distintamente aqui do afirmado, a Lei de Abuso de Autoridade, ela dispõe que configura crime a decretação de medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, certo? Então, isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 9º. Artigo 9º da nossa Lei de Abuso de Autoridade. Perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta. A nossa alternativa C traz a seguinte situação. Somente servidores públicos, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, podem ser agentes do delito previsto na referida lei. Senhores, a alternativa aqui incorreta, certo? Na realidade, a Lei de Abuso de Autoridade, ela considera como sujeito ativo qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, bem como todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade. Perfeito? Então aqui, ó, conformidade lá com o nosso artigo 2º, certo? Alternativa C também incorreta. E por fim, nossa alternativa D, ela trouxe assim: deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão não constitui crime de abuso de autoridade, pois visa resguardar a integridade do agente policial. Senhores, negativo, certo? Vejam só, lá no artigo 16 da nossa lei de abuso de autoridade, ele diz que deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, certo? Configura aí sim o crime de abuso de autoridade, sujeito aí a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, certo? Então, alternativa D também correta. Gabarito nossa questão número 8, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, ó. Jeremias, policial militar, efetuou a prisão em flagrante de Paulo, que furtava alguns objetos de uma loja quando a guarnição estava passando pela rua. Durante a captura, Jeremias não se identificou, cobrindo seu nome na farda. Durante o interrogatório na delegacia de polícia, Marta, delegada de polícia, se identificou como um escrivã, com o intuito de gerar a empatia de Paulo, influenciando-o a confessar o crime. Então vamos lá, tendo esse contexto, vamos responder aqui nossa questão número 9. A letra A diz: Jeremias e Marta cometeram crimes previstos na lei de abuso de autoridade. E aí, senhores? Pessoal, aqui, ó, alternativa aqui correta, certo? Então, de acordo com nossa lei de abuso de autoridade e com base no exposto, Jeremias e Marta, eles cometeram os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, certo? Vejam só o que nosso artigo 16 trata, o que eu acabei de falar aqui na questão anterior. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ou ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazer durante sua detenção ou prisão, certo? E corre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função, que foi o caso aqui de Marta, certo? Então, o caso aí de Jeremias deixou de se identificar, caso de Marta aí, atribuiu a si mesmo falsa identidade, conforme está lá no parágrafo 1 do artigo 16. Então, ambos aí cometeram os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, certo? Então, aqui de cara já gabarito nossa questão número 9, a letra A, certo? A letra B diz, ó, embora Marta tenha cometido crime previsto na lei de abuso de autoridade, Jeremias agiu conforme a lei negativa. Ele cometeu o crime, sim, de abuso de autoridade. Letra C. Embora Jeremias tenha cometido crime previsto na lei de abuso de autoridade, Marta agiu conforme lei, não agiu, certo? Já vimos aí, conforme dado nosso artigo 16, ela cometeu sim o crime de abuso de autoridade. E letra D, tanto Jeremias quanto Marta agiram em conformidade com a lei negativa, certo? Então, alternativa correta, letra A da nossa questão número 9. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10, ó. João, servidor público estadual, foi condenado pela prática de crime de abuso de autoridade de acordo com a tipologia estabelecida na Lei 13.869, sendo ainda reconhecida sua reincidência na sentença penal condenatória nessa espécie de infração penal. À luz da sistemática estabelecida na Lei nº 13.869, é efeito da condenação. Então vamos lá, letra A. A perda do cargo e a impossibilidade de futuro reingresso no setor público, com exercício de cargo, mandato ou função pública, o que deve ser declarado na sentença de maneira motivada. Pessoal, vejam só. Distintamente aqui do afirmado, não há hipótese de impossibilidade de futuro reingresso no setor público, mas apenas a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período aí de 1 a 5 anos, certo? Isso aqui em conformidade lá com o artigo 4º da nossa lei de abuso de autoridade, certo? Então, ele não vai ficar impossibilidade de futuro reingresso, apenas impossibilidade, na verdade, apenas inabilitado para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, certo? Alternativa A, ó, incorreta. Alternativa B, ó, a inabilitação por certo período por exercício de cargo, mandato ou função pública, o que pressupõe que isto seja declarado na sentença de maneira motivada. Ser alternativa aqui correta. De fato, trata-se do entendimento extraído lá no artigo 4, que eu acabei aqui de explicar, certo? Então, são efeitos da condenação, a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública no período aí de 1 a 5 anos, certo? E os efeitos previstos aí nessa condenação,
eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, como trouxe aí o contexto da questão, certo? Devendo ser declarados aí motivadamente na sentença. Perfeito? Então, alternativa aqui correta nossa questão número 10, ó, letra B, conforme lá o artigo 4º da nossa Lei de Abuso de Autoridade. Perfeito? Vejamos aqui o erro das demais alternativas. A letra C diz assim, ó, a proibição de contratar com a administração pública pelo prazo de 5 anos independe de previsão expressa na sentença. Negativo. Alternativa aqui incorreta foi o que eu acabei de explicar. Lá no parágrafo único do artigo 4º, ele traz que devem ser declarados motivadamente na sentença, certo? Então, alternativa incorreta. A letra D, a perda do cargo, que decorre diretamente da condenação, independe de previsão expressa na sentença. Negativo. Falei já isso aqui já 2 vezes, que deve ter motivadamente aí na sentença, certo? E letra E, ele traz que a obrigação de reparar o dano causado, que deve ser declarado na sentença de maneira motivada. Senhores, ao contrário aqui do afirmado, não se exige motivação expressa na sentença para efeito de obrigação de reparar o dano, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 10, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 11, ó. Assinala a afirmativa verdadeira no tocante ao tipo penal de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869. A letra A trouxe a seguinte situação. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada. Senhores, negativo. Alternativa aqui incorreta, certo? Os crimes previstos na nossa Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal pública incondicionada, certo? Incondicionada, perfeito? A letra B trouxe assim, ó. Agentes públicos da administração pública indireta não podem figurar como sujeitos ativos do delito. Negativo. Alternativa incorreta. Veja só, que vai ser sujeito ativo no crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, seja da administração direta ou indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estado, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, certo? Então, alternativa aí também incorreta. A letra C diz, a Lei 13.869 não admite a aplicação de penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade. Negativa, ela admite sim, certo? Então, ela admite sim. Vejam só, lá no artigo 5º, as penas restritivas de direitos substitutivos das privativas de liberdade previstas na lei são prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, suspensão do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, certo? As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, certo? Então, a alternativa aqui incorreta, pois admite-se sim, perfeito? A letra D, ela trouxe a seguinte situação, ó. Dentre os possíveis sujeitos ativos encontram-se membros das Forças Armadas, Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, bem como os tribunais de contas. Senhora, alternativa aqui correta. Perfeito, certo? Então, aí vejam só que, como eu expliquei já, isso aqui previsão lá no artigo 2º, que são os sujeitos ativos lá, do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, administração direta, indireta, federacional de qualquer dos poderes. Beleza? E eles não se limitam apenas aí a servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, certo? Membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Perfeito? Então, alternativa aqui, ó, correta, gabarito nossa questão número 11, letra D, perfeito? E por fim aqui nossa alternativa ela trouxe, ó, o ato de identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura não constitui hipótese de abuso de autoridade. Negativo. Já vimos aqui que o ato de você identificar-se falsamente ou se omitir constitui sim o crime de abuso de autoridade, perfeito? Então, fechando nossa questão número 11, gabarito, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 12, finalizando aqui a nossa bateria de questões, focando no nosso concurso da Polícia Penal da Bahia, beleza? Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E o material aí preparatório para o concurso da Polícia Penal, o melhor material para que você pode aí ter como acompanhamento para até o dia de sua prova, está aí à disposição de vocês. Só ir lá e pegar ali no nosso site, está aí na descrição desse vídeo, beleza? Se preferir, pode falar comigo diretamente no WhatsApp, deixei o link do meu WhatsApp aí também. Pode chegar junto lá que a gente troca um papo, te explica o material, te envia uma amostra grátis e você vai, tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso material, perfeito? Então, vamos fechar aqui nossa última questão. Ela diz assim, ó, acerca do abuso de autoridade, à luz da Lei 13.869, avalie as afirmativas a seguir, assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Então, vamos lá. Nossa primeira alternativa diz assim, ó, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é somente servidor público estatutário da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios e dos territórios. Pessoal, negativo. Não é somente, certo? Então, a alternativa aqui, ó, falsa. Como eu já falei aqui, que o nosso artigo 2º traz, que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, certo? Servidor ou não, aí da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, beleza? Então, a alternativa aqui é falsa. Alternativa 2 ele traz, ó. A Lei 13.869 dispõe sobre sanções civis e administrativas aplicáveis aos agentes públicos que cometem o crime de abuso de autoridade, não versando sobre os crimes praticados por tais agentes no exercício de suas funções, já que o Código Penal tipifica as condutas desta natureza. Senhores, negativo, fiquem atentos. A nossa lei de abuso de autoridade dispõe, a partir do artigo 9º, sobre os crimes de abuso de autoridade praticados por tais agentes no exercício de suas funções, certo? Então, a alternativa aqui, ó, falsa. E nossa última alternativa diz, ó, segundo a Lei 13.869, não é admitida ação penal privada em qualquer hipótese. Senhores, negativo, certo? Negativo. Segundo a nossa Lei de abuso de autoridade, é admitida ação penal privada subsidiária da pública, perfeito? Então, a alternativa aqui também, ó, falsa. Então, seguimos aí com a seguinte sequência. Falso, falso, falso. Gabarito nossa questão número 12, letra E. Fechando aqui a nossa bateria de questões para a Polícia Penal da Bahia. Mais uma bateria aí disponível para vocês de forma gratuita no nosso canal. Pedimos apenas que vocês dêem aquela força compartilhando esse vídeo, deixando aquele like, deixa aquele comentário lá positivo e não deixa de se inscrever no nosso canal, perfeito? Então toda semana um vídeo novo aqui para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Você está se preparando para esse concurso? Fique aqui conosco e até o dia da sua prova nós estaremos aí trazendo aí diversos conteúdos de forma gratuita aqui para vocês, beleza? Então, agradeço aí a todos que chegaram até o fim e até a nossa próxima aula.